Fala turma, tudo bem por aí? Bom, hoje vocês vão aprender comigo de uma vez por todas a como operar pullback da forma correta. Eu vou passar para vocês os principais padrões de entrada e também aquelas operações que vocês não devem pegar de jeito nenhum. Meu nome é Ana, sou trader de opções binárias, seja muito bem-vindo ao canal e bora pro conteúdo. Bom, estamos aqui agora na tela do meu computador e antes da gente começar eu quero pedir para que você se inscreva no canal, deixe seu like, ative os sininhos das notificações para que eu continue trazendo mais conteúdos como esse, beleza? Show, turma! Hoje vamos falar sobre pullback, tá? Um dos termos mais conhecidos na análise gráfica, tá? Pullback, traduzindo para o nosso português, significa puxar, beleza? E o que é esse conceito? O que ele representa no nosso gráfico, pessoal? Pullback é uma correção do preço no sentido do seu rompimento, beleza? Correção do preço no sentido do seu rompimento. Na aula passada, no vídeo passado, eu expliquei para vocês um pouco sobre o conceito de suporte e resistência, ensinei a fazer as melhores marcações e caso você ainda não tenha assistido, vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, é só clicar para poder assistir, beleza? Então, continuando o assunto que eu falei na aula passada, eu quero trazer para vocês hoje um pouco sobre esse termo aí tão utilizado que é o pullback, beleza? Eu desenhei aqui, pessoal, duas regiões, tá? Como eu expliquei para vocês, eu não sou muito boa com desenhos, mas eu tentei fazer o melhor que eu pude aqui, tá? E eu desenhei aqui uma região de suporte aqui, ó, e uma região de resistência exatamente aqui. O primeiro ponto que vocês precisam entender, pessoal, é que nenhuma região, nenhum movimento dura para sempre, tá? Nenhum movimento dura para sempre. Então, em algum momento, aquele gráfico vai romper aquela região e vai mudar a sua tendência. Ele pode estar, por exemplo, no movimento lateral e depois ele mudar para o movimento de alta. Ele pode estar no movimento de alta e mudar para o movimento de baixa. O que eu quero dizer com isso? Que em algum momento, esse gráfico vai romper aquela região e vai mudar o seu rumo. Beleza? Show! E aí, pessoal, qual que é a questão importante que vocês entendam? Muita gente tem dificuldade nisso e eu tô explicando do zero até para que todo mundo consiga entender da melhor maneira, beleza? Aqui, pessoal, que antes era uma região de suporte, se em algum momento essa região aqui for rompida, tá? Deixa eu pegar uma corzinha melhor aqui. Vamos supor que esse suporte, depois dele ter sido respeitado várias vezes, ele foi rompido aqui por essa vela, beleza? Ele foi rompido por essa vela. E aí, show! O que é interessante vocês aprenderem desde já, pessoal? Que suporte é tudo que está abaixo do preço atual, como eu ensinei na aula passada, e resistência é tudo que está acima do preço atual. Ou seja, se essa região aqui de suporte ela foi rompida, aqui embaixo eu tenho agora uma outra região. Deixa eu colocar aqui, tá? Se essa região de suporte ela foi rompida, aqui embaixo agora eu tenho uma outra região de suporte, tá? Ou seja, se aqui embaixo agora é uma região de suporte, essa região aqui de cima que antes era suporte, agora ela se tornou o quê? Uma resistência. Por quê, pessoal? Porque suporte rompido se torna resistência. Eu vou escrever isso aqui para vocês, ó. Suporte rompido se torna resistência. Beleza? Anotem aí. Suporte rompido se torna resistência. Ou seja, se aqui atrás, essa região que vinha sendo respeitada a vários pontos aqui, e aqui nesse ponto ela foi rompida, a partir desse candle aqui, ó, a partir desse candle aqui, essa região deixou de ser suporte, tá? Agora ela não é mais suporte, e desse ponto aqui em diante, ó, a partir desse ponto aqui, ela se tornou o quê? Uma resistência. Beleza? Show de bola! Esse é o primeiro conceito que eu preciso que vocês entendam. Suporte rompido se torna resistência, beleza? E o que eu expliquei para vocês na aula passada? Que toda vez que o preço chega numa região de suporte, a gente faz o quê? Uma compra. Assim como quando o preço chega numa região de resistência, o que a gente faz? Uma venda, beleza?
A gente faz uma venda. Show de bola. E o que tem a ver isso tudo aí que você está me falando, Ana, com o pullback? Show, vocês vão entender agora, beleza? O que acontece, pessoal? Depois que o preço faz o rompimento, igual ele fez aqui com essa vela, tá? Qual que é a tendência natural do preço? A tendência natural, pessoal, é que o preço tente fazer uma correção, tá? Então, por exemplo, ele rompeu aqui, ó, com essa vela de força. Qual que é a tendência natural do preço? A tendência é que ele volte para tentar testar, ó, vou até fazer aqui, para tentar testar essa mesma região que foi rompida. Então, essa linha aqui, essa região aqui, que antes era suporte e foi rompido, a tendência é que o preço volte, toque nessa região. Lembra que eu falei o conceito de pullback? Correção do preço no sentido do rompimento. Então, o que ele vai fazer? Ele vai nascer, vai tocar a região que foi rompida e vai retrair, muitas vezes deixando esse pavio exatamente dessa forma aqui, tá? Esse seria o movimento de pullback perfeito para vocês aplicarem aí nas operações de vocês. Então, pullback, pessoal, é exatamente isso, tá? Um candle rompe, tá? Uma região, e o preço volta para poder tocar naquela mesma região rompida. Quando o preço toca aquela mesma região que foi rompida, vocês efetuam a operação a favor do rompimento. Essa operação, nós chamamos ela de pullback, que é exatamente operar a favor do rompimento. Se ele rompeu para baixo, quando ele volta para tocar, eu vou fazer uma operação de venda, acreditando numa baixa, beleza? Então, esse seria o pullback de baixa. Show! Da mesma forma que tem o pullback de baixa, pessoal, também tem o pullback de alta. Então, vamos supor que o que aconteceu? Você já entrou aqui nessa operação, tá? Já teve ali o seu lucro, fez o pullback perfeito, tá? O preço, ele ficou andando aqui, ó, um tempão, tá? Lembra que aqui agora virou resistência, essa região aqui? Então, qual que é a tendência do preço? A tendência é que ele respeite aqui, ó, durante vários momentos, que ele respeite essa resistência que tá aqui, correto? Então, vamos supor que o preço ficou andando aqui embaixo, um tempão, e de repente, tá? O que aconteceu? Nasceu uma vela aqui, ó. Nasceu uma vela aqui. E essa vela, pessoal, fez isso, ó. Fez isso aqui, ó. O que acontece agora, pessoal? Aqui antes não era resistência? Resistência rompida se torna suporte. Exatamente. Resistência rompida se torna suporte. Tá? Anotem aí. Resistência rompida se torna suporte. Então, se aqui, ó, se aqui anteriormente eu tinha uma resistência e agora ela foi rompida por essa vela aqui, pessoal, o que eu devo fazer? Eu devo considerar que depois do rompimento, essa vela não é mais uma resistência. Agora ela é um suporte. Por quê? Porque resistência rompida se torna suporte, beleza? Então, antes, se eu entraria com uma operação de venda aqui e essa resistência ela foi rompida, qual que é o movimento correto do pullback? Como que a gente opera o pullback, pessoal? A gente opera o pullback sempre a favor do rompimento. Então, se ele rompeu aqui para cima, ó, rompeu para cima, o que eu faço? Eu espero a próxima vela nascer. Vamos supor que a próxima vela nasceu aqui, ó. Ela nasceu, a próxima vela, peraí, deixa eu pegar ela aqui. Próxima vela nasceu, tocou, e quando ela tocar aqui na mesma região que foi rompida, eu entro numa operação acreditando numa alta. Por quê? Se o preço rompeu para cima, eu entro no pullback sempre a favor do rompimento, tá? Anotem aí. Rompeu para cima, eu opero para cima. Rompeu para baixo, eu opero para baixo. É assim que a gente opera o pullback, beleza? Então, suporte rompido vira resistência, resistência rompida vira suporte. Esse é o conceito básico de pullback, é assim que vocês têm que aplicá-lo no dia a dia de vocês. Beleza, já expliquei o conceito para quem não sabia, e agora eu vou passar para vocês alguns padrões de entrada que vocês devem analisar para vocês poderem ter uma assertividade legal aí no dia a dia de vocês, tá bom? Deixa eu apagar isso tudo aqui. Tá? O primeiro padrão, pessoal, que eu preciso que vocês observem, tá? O primeiro gatilho que eu preciso que vocês observem, tá? É se o rompimento foi maior, vou até colocar em números aqui para ficar mais
fácil para vocês poderem pegar. O primeiro padrão que eu preciso que vocês analisem antes de entrar numa operação de pullback é se o rompimento foi maior que 50%. Como assim maior que 50%, Ana? Vamos lá. Vamos supor que eu tenho uma vela, que ela veio aqui, ó. Ela veio, rompeu. Se ela rompeu isso aqui, pessoal, ela não rompeu nem 30%, concordam? Ela rompeu só um pedacinho. Isso aqui eu não considero rompimento. Isso aqui é um falso rompimento. Por quê? Porque a probabilidade do preço continuar andando aqui, e não romper é grande, tá? Então, para a gente poder operar o pullback, eu tenho que ter um bom rompimento. Tenho que ter um rompimento considerável, tá? E o mínimo para a gente poder considerar um rompimento saudável é um rompimento médio aí de pelo menos 50%. Então, a vela tem que estar pelo menos a metade rompida ali para mais, beleza? Rompimento maior que 50%, eu já posso considerar, talvez, para poder pegar um pullback na próxima vela, beleza? Show de bola. O segundo conceito que eu preciso que vocês entendam é se a vela que rompeu, vou colocar aqui, 2. Vela de força. A vela que rompeu, pessoal, precisa ser uma vela de força. O que é uma vela de força, pessoal? Vela de força é uma vela que ela praticamente não tem pavio. Ela é assim, exatamente como eu desenhei aqui. Ou se ela tem pavio muito pequenininho, tá? Geralmente a vela de força, geralmente não, uma vela de força, ela não tem pavio e quando tem, ela tem muito pequenininho, beleza? Se a vela tiver um pavio longo, não é vela de força, beleza? Vela de força não tem pavio ou tem pavio bem pequenininho. Terceiro ponto, pessoal, a região que vocês vão, observem sempre, pessoal, se a região que vocês vão pegar o pullback foi uma região bem respeitada, tá? Vou colocar aqui, terceiro ponto, região bem respeitada. Ou vou colocar melhor, uma região forte, tá? Como que eu vou saber, Ana, se essa região era uma região forte, tá? Principalmente se as velas anteriores ao rompimento estavam deixando pavios longos. Então, por exemplo, aqui, eu desenhei esse candle aqui com um pavio bem interessante, tá? Sempre antes de entrar no pullback, observem se as velas anteriores ao rompimento deixaram pavios longos. Porque se elas estão deixando pavios longos ali naquela região, confirma para mim que é uma região forte, tá? Então, a probabilidade dele respeitar o pullback também é maior, tá bom? Se essa região que vocês pegaram, que vocês tiveram um rompimento, foi uma região que as velas anteriores já estavam praticamente sem pavio, ali já demonstra para mim que aquela região não é muito forte, tá? Então, pode ser que o pullback volte para dentro do canal. Uma dica muito importante também, pessoal, é o seguinte, muita gente me faz essa dúvida, me faz essa pergunta, tá bom? Por exemplo, aqui, eu tenho uma vela que rompeu exatamente nesse ponto. Eu tenho uma vela que rompeu exatamente nesse ponto aqui, concorda? O que acontece, pessoal? O pullback é o movimento de correção do preço no sentido do seu movimento. Então, o que eu quero? O que é saudável para que aconteça dentro do gráfico? O saudável é que a próxima vela que nascer, ela vem, a próxima vela, depois da vela que rompeu, que a próxima vela já venha para tocar aqui na mesma região que foi rompida, tá? Se a próxima vela vier bater aqui, perfeito, já vou entrar na operação acreditando ali na reversão dessa vela, tá? E o preço vai fazer a correção aqui e vai continuar rompendo. Show! Agora, se acontecer isso aqui, pessoal, vamos supor que o preço rompeu aqui, aí veio uma vela aqui, veio outra vela aqui, aí depois de não sei quantas velas o preço vem tocar aqui, tá? Se o preço fizer isso, pessoal, é pullback? É pullback, porém aqui já deixa de ser um pullback bom, ele já se torna um pullback mais perigoso. Por quê? Porque o preço demorou para fazer a correção dele, tá? Ele já demonstrou para mim que ali é uma região que já foi trabalhada já há muito tempo, então a probabilidade dele voltar aqui para dentro é forte, tá? Dele não respeitar o pullback é forte. Então, o que é interessante, pessoal? O quanto antes o preço fizer a correção,
mais saudável vai ser o pullback de vocês. O que é o mais top mesmo? É a próxima vela nascer e já vir tocar aqui, tá? Quanto mais velas demorar para bater aqui nessa região, menos assertivo vai ser o seu pullback, beleza? Menos assertivo vai ser o seu pullback. Então, deixa eu colocar aqui também essa observação. Ó, 4. O quanto antes... Não, já vou colocar aqui, 4. Então, já vou colocar aqui, ó. Então, já vou colocar aqui, 4. Próxima vela após o rompimento. Já volta para tocar, tá? Esse seria perfeito, beleza? A próxima vela após o rompimento já volta para poder tocar a mesma região, beleza? Ou seja, pessoal, o quanto antes o preço voltar para testar aquela região rompida, melhor para vocês, tá? Então, passei 4 dicas importantes aí que vocês têm que analisar antes de entrar no rompimento, antes de entrar no pullback, tá bom? E agora eu vou passar para vocês quando não operar de jeito nenhum, beleza? Vamos supor, pessoal, que essa vela aqui, ó, que foi a vela que fez o rompimento, ela encerrou meio-dia, tá? Se ela encerrou meio-dia, pessoal, nasceu nesse exato momento uma nova vela. Essa vela nasceu meio-dia. Se essa aqui encerrou meio-dia, essa vela aqui acabou de nascer. Aí vamos supor, pessoal, que essa vela fez isso, ó. Meio-dia e 1, meio-dia e 2, meio-dia e 3 e de repente essa vela reverteu e voltou para tocar a mesma região que foi rompida, tá? Pessoal, quando a vela fizer esse movimento, vocês não vão pegar o pullback de jeito nenhum. Vela de reversão, vocês não vão operar pullback de jeito nenhum. Ou seja, a vela foi de baixa, ficou um tempão aqui de baixa, depois ela simplesmente mudou de ideia e resolveu assumir força de alta, tá? Nesse tipo de situação, pessoal, vocês não vão operar pullback. Por quê? Porque o preço está demonstrando uma força contrária no final da vida dele. Então, provavelmente, ele vai terminar desse jeito aqui, ó. Te dando um loss daqueles ainda, tá? Então, vela de reversão, vocês não vão operar de forma alguma. Vela foi de baixa, depois ficou de alta, esquece, não vai operar. Da mesma forma, o contrário. Se a vela foi de alta, depois ficou de baixa, vocês também não vão operar de jeito nenhum. Vela de reversão, vocês não vão operar. A não ser que, vamos supor que ela nasça, ó, vamos supor que essa vela nasceu meio-dia, né? Aí ela fez isso, ó. Meio-dia e até meio-dia e 30 segundos ela veio aqui rapidinho e voltou. Se ela fizer isso com menos de 1 minuto, ok de vocês pegarem o pullback aqui, tá? Mas se ela ficar mais que 1 minuto aqui embaixo, fazendo a reversão e depois ela mudar de ideia, não peguem esse pullback de jeito nenhum, tá? Vela de reversão, vocês não vão operar de forma alguma. Isso vale tanto para M5 também quanto para M1, tá? Mas para M5 é melhor ainda que você tem mais tempo para poder analisar, beleza? Então, vela foi de baixa, ficou de alta, não pego de jeito nenhum. A mesma coisa, pessoal, aqui em cima, ó. Se eu tivesse um rompimento aqui, aí eu tenho uma vela que veio, eu tô esperando ela vir tocar aqui para fazer o pullback de alta, né? Aí a vela nasceu, foi de alta, ficou um tempão de alta, depois ficou aqui de baixa, ó. Eu não vou pegar essa operação de jeito nenhum, tá? Resumo, vela de reversão vocês não operam de jeito nenhum, a não ser que ela fique menos que 1 minuto ali, no sentido contrário, aí dá para pegar tudo bem, tá? Então, já vou colocar aqui, ó. Já vou colocar aqui para vocês, ó. Não operar. 1. Vela de reversão. Beleza? Anotem aí, pessoal. Isso aqui é a mina do ouro para vocês, tá? Show. Vela de reversão não opero de jeito nenhum. Segundo ponto para não operar, pessoal, vela com muito pavio. Vamos supor que essa vela aqui que rompeu, ó, deixou um pavio bem longo aqui embaixo, ó. O que esse candle está falando para mim, pessoal? Que o preço veio, rompeu, foi lá embaixo,
perdeu força de baixa e agora ele assumiu força de alta. Olha como que ele deixou esse pavio longo aqui. Se o preço está assumindo força de alta, pessoal, eu não vou pegar um pullback quando o próximo vier tocar aqui. Por quê? Se ele está com força de alta, a probabilidade é que ele continue subindo, concorda? Então, vela com muito pavio, a gente não opera, a não ser que o pavio seja a favor do rompimento. Por exemplo, tá? O que esse pavio aqui embaixo está dizendo para mim? Que a vela veio, os vendedores perderam força, os compradores entraram com tudo aqui. Então, nesse caso, eu não pegaria um pullback aqui de jeito nenhum, tá? Agora, se a vela tivesse um pavio a favor do rompimento, tá? Por exemplo, se o pavio fosse aqui em cima, ó, o que esse pavio aqui de cima diria para mim? Que a força compradora perdeu força e quem ganhou foi a força vendedora. Então, ótimo, perfeito. Eu pegaria um pullback aqui lindo, ó. Por quê? Porque quem está dominando o mercado ali naquele momento é a força vendedora. Compradores perderam força aqui, vendedores ganharam força aqui embaixo, então eu vou operar sempre a favor dessa força. Então, o único caso que eu posso pegar pullback com velas com muito pavio é se esse pavio for a favor da força que está dominando ali no mercado naquele momento, tá? Caso contrário, a gente não opera vela com muito pavio, tá? Ou seja, para ficar mais fácil para vocês poderem aprender, se o rompimento for para baixo, a vela não pode ter pavio aqui embaixo, só pode ter pavio em cima. Se o rompimento for para cima, ó, a vela não pode ter pavio em cima, ela só pode ter pavio aqui embaixo, tá? Porque se ela tem pavio aqui embaixo, o que ele está falando para mim? Que vendedores perderam força aqui, compradores ganharam força aqui em cima, então eu vou entrar a favor do rompimento. Aí tudo bem, de pegar vela com muito pavio, tá? Então é isso que vocês têm que analisar. Se a vela rompeu para cima, o pavio tem que ser embaixo. Se a vela rompeu para baixo, o pavio tem que ser em cima, tá? Porque aí demonstra uma força no sentido do seu rompimento, beleza? Terceiro ponto, tempo de expiração, pessoal. Muita atenção nisso que eu vou explicar agora para vocês, tá? Seguinte, como eu opero, pessoal, para retração da vela de 5 minutos, eu tenho um tempo de segurança para eu poder fazer um pullback bem assertivo, beleza? Para a gente que opera a retração de 5 minutos, pessoal, o tempo ele é fundamental para o nosso resultado. Então, prestem bem atenção no que eu vou explicar agora. Vamos supor que eu estou aqui operando, né? Deixa eu apagar isso aqui, peraí. Vamos supor que eu estou aqui operando, pessoal. Aí, depois que essa vela rompeu, que foi uma vela aqui de força, né? O que eu estou esperando? Eu já expliquei para vocês que essa vela que rompeu, ela finalizou meio-dia, né? Então, se essa vela aqui finalizou meio-dia, a próxima vela nasceu exatamente meio-dia, tá? Exatamente meio-dia, tá? O que eu preciso que vocês entendam, pessoal? Para a gente ter um nível de assertividade legal em M5, o quanto antes a vela tocar minha marcação, mais segura essa operação vai ser, tá? E quanto mais ela demorar para tocar minha marcação, mais perigosa essa operação vai ser, tá bom? Então, qual que é o tempo de retração mínimo para a gente poder operar um pullback, tá? Tempo de retração mínimo de 2 minutos e 30 segundos, ou seja, vamos supor que a próxima vela nasceu aqui, ó. Próxima vela, ela vai nascer aqui, tá? Ela vai nascer aqui, meio-dia. E o que eu quero que o preço faça, pessoal? Que ele nasça e já venha de cara bater aqui. O quanto antes ele vier bater aqui, melhor para mim, tá? Porque eu sei que a probabilidade dele retrair e ficar desse jeito aqui é grande, tá? E quanto mais ele demorar para tocar, mais arriscado vai ser meu pullback. Então, qual que é o tempo de retração seguro para vocês poderem operar? Depois que vocês ajustarem o reloginho lá da IQ, ó, vamos botar aqui para IQ para vocês poderem entender. Deixa eu abrir um par aqui que esteja aberto nesse horário. Ó, agora, pessoal, deixa eu colocar aqui, ó. O que acontece? Acabou de dar 16h40, tá? Eu tô no gráfico de 5 minutos, tá? Quando vocês forem operar a retração de M5, o que vocês precisam entender? É que nós sempre operamos para o final da vida da vela de 5 minutos. Então, todas as minhas operações, elas vão finalizar
com horários que finalizam em 5 ou em horários que finalizam em 0. Ou seja, se agora são 16h40, essa vela aqui que acabou de nascer, ela vai finalizar às 16h45, tá? É o horário que a vela de 5 minutos finaliza, de 5 em 5 minutos, sempre em horários redondos. Ou seja, antes de entrar na operação, vamos supor que eu fosse pegar um pullback exatamente nesse ponto aqui, pessoal. O que eu tenho que fazer antes de tudo? Eu já tenho que vir aqui, ó, colocar o tempo de expiração para o final da vida dessa vela. Então, por exemplo, se essa vela aqui nasceu 16h40, ela vai finalizar 16h45, eu já ajusto o relógio aqui, ó. Já ajusto o relógio. Depois que eu ajusto esse relógio, eu vou ficar de olho nesse cronômetro aqui, pessoal. Nesse cronômetro aqui. Eu só posso fazer a operação de pullback se esse relógio aqui estiver com mais de 2 minutos e 30 segundos. Repito, eu só posso pegar a operação de pullback se esse relógio estiver com mais de 2 minutos e 30 segundos. Menos que isso, eu não opero de jeito nenhum, porque eu sei que ali já é perigoso romper, tá bom? Então, muita atenção nesse ponto antes de vocês poderem pegar a operação, tá? Lembrando, ajusta o relógio primeiro, depois que vocês ajustarem, vai aparecer o cronômetro aqui contando para você e você tem que ficar de olho nisso aqui. Se ele tocar na sua marcação depois de 2h30, né, com menos que esse tempo, você não pode operar de jeito nenhum. Inclusive, ele tá até fazendo um pullbackzinho aqui agora. Acabou de fazer aqui. Show! Voltando aqui para o nosso pente, né? Deixa eu colocar aqui. Ó, vou até anotar isso aqui também para vocês. Tempo de expiração mínimo. Tempo de expiração mínimo de 2 minutos e 30 segundos, tá? Isso é o mínimo, tá? Quanto mais, melhor. Show? Quanto mais, melhor. Perfeito, turma. E o último ponto que eu quero falar para vocês é o seguinte, tá? Tem muitos traders que ensinam que o rompimento, quanto maior for a vela de rompimento, melhor tende a ser o pullback, tá? Só que de um tempo para cá, pessoal, alguns analistas gráficos entenderam que isso não está funcionando mais, tá bom? Então, o que acontece? Quando o rompimento for muito grande, pessoal, vamos supor que eu tenho uma vela, ó, que ela rompeu aqui essa resistência. Aí ela fez um rompimento gigante aqui nessa resistência, tá? Se o rompimento, pessoal, for maior que 70%, for muito grande, for um rompimento muito bizarro, não peguem o pullback quando o próximo preço vier tocar aqui, quando o próximo candle vier tocar aqui, tá? Porque quando o gráfico faz um candle muito grande, a tendência é que o próximo candle responda à altura, tá? Então, a tendência é que faça outro candle grande aqui também, tá? Então, quando o rompimento for muito grande, vocês não vão pegar esse pullback, porque ele tende a ser arriscado demais, tá bom? Então, o que a gente considera um pullback saudável? Entre um rompimento de 50% até 70% aí. Mais que isso a gente já não pega mais, porque tende a ser muito perigoso, tá bom? Até desenhei aqui, ó, eu até desenhei mal desenhado, mas só para vocês entenderem. Vamos supor que essa vela nasceu, ó, rompeu 50%, rompeu 60%, rompeu... Tá vendo o tamanho dela? Ficou muito grande. Então, a tendência é que o próximo candle faça o quê? Uma resposta. E seja grandão também, beleza? Então, pessoal, essa aula já ficou muito longa, tá? Já estamos aí com mais de 34 minutos, mas eu acho que deu para vocês aprenderem bastante coisa. Essa aula foi a parte 1 e na próxima semana eu vou trazer para vocês a parte 2 dessa aula, que é o quê? Operando esse pullback na prática, tá? E também vou trazer para vocês alguns macetes que funcionam muito, muito, muito para vocês poderem aplicar aí no dia a dia de vocês, para quem gosta de pullback, tá bom? Então, se você curtiu esse vídeo, se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal e eu também vou deixar meu Instagram marcado aqui embaixo para que você possa me seguir, me acompanhar. Também vou deixar o Telegram aí na descrição, o Instagram, para que vocês possam fazer parte da minha comunidade, tá bom? Eu tô sempre bem ativa por lá, trazendo conteúdos que possam ajudar na vida de vocês de uma forma. Então, muito obrigada pela sua presença, gratidão e até o próximo vídeo.